Meus amados irmãos, a paz do Senhor, professor, professora, aluno, aluna da Escola Dominical. É um prazer estar mais uma vez juntamente com você para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, especificamente no que concerne ao estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando, como você sabe, a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta é uma carta muito rica no que concerne aos ensinos da salvação. E mais do que isso, os ensinos que a salvação, acerca do que a salvação vem a refletir no que concerne a nossa vida diante do mundo, diante das pessoas que nos cercam. A carta de Paulo aos Efésios, ela inicia com Paulo falando inicialmente acerca das bênçãos dispensadas à Igreja de Cristo nas regiões celestiais por ocasião da salvação. Depois, ele vai falar acerca do como nós devemos ser gratos por conta dessas bênçãos. Posteriormente a isso, ele vem falar acerca da salvação pela graça. E exatamente ao falar da salvação pela graça, Paulo ele vem desnudar o ponto de tensão principal da sua carta, que é o fato de inexistir qualquer espécie de diferença entre judeu e gentio. E é exatamente por isso que Paulo trata de temas tão caros à nossa fé, como, por exemplo, a predestinação bíblica. E é exatamente nesse sentido que ele vai esclarecer, olha, se é verdade que Deus ele predestinou os judeus para um propósito específico, agora ele predestina no sentido de oferecer a todos os seres humanos a salvação em Cristo Jesus. E uma vez que ele está ciente das pessoas que irão responsavelmente aceitar essa vocação soberana, ele agora faz com que essas pessoas sejam parecidas com Cristo, a fim de que todos sejamos um em Cristo. Posteriormente a isso, Paulo se apresenta como o pregador dos gentios e o fato de que ele está sofrendo, as agruras que está sofrendo, justamente por conta do amor que ele tem por Cristo e o quanto que essas agruras não deveriam, em hipótese alguma, fazer com que os gentios viessem desanimar na fé, pelo contrário. Isso daí deveria ser exatamente um motor, né, uma força motriz para animá-los. Após isso daí, Paulo ele vai orar pelos Efésios, explicando o que ele espera agora que os Efésios tenham consciência de que são um com Cristo e que não há mais nenhuma divisão entre eles e os judeus. Depois disso daí, Paulo, após essa oração, ele inicia o capítulo 4, que foi justamente a lição anterior, falando acerca da unidade da igreja e a nova vida que o cristão deve ter em unidade com a igreja. É exatamente nesse contexto que o capítulo 5 de Paulo, da carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar acerca da conduta cristã no mundo e no lar. Os objetivos dessa lição são três. O primeiro é observar a importância de se andar na luz. O segundo é vencer o pecado sendo cheio do Espírito Santo. E o terceiro é compreender as responsabilidades que marido e mulher têm um para com o outro. Como nós acabamos de ver, o capítulo 5 de Efésios, ele é um retorno do apóstolo Paulo a falar acerca da maneira ideal em que os cristãos devem viver. E é exatamente nesse sentido que ele inicia falando acerca da diferença que o cristão deve ter em relação às pessoas que não professam a fé em Cristo. Paulo ele faz uma diferença entre as pessoas que vivem com Cristo e as pessoas que vivem no mundo. E ele vai justamente nomear as pessoas que vivem no mundo de filhos das trevas. E as pessoas que vivem em Cristo, no caso nós, eu e você, filhos da luz. E é exatamente fazendo esse contraste entre esses dois grupos de pessoas que Paulo ele vai conclamar-nos novamente em uma espécie de um chamado soberano, no sentido de que eu e você sejamos imitadores de uma única pessoa, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso padrão de vida ele precisa ser extremamente elevado. As cartas paulinas como um todo, e aqui a gente vê mais uma vez, elas são como se fosse uma espécie de spin-offs do Sermão do Monte.
É como se o Senhor Jesus estivesse ali promulgado no Sermão da Montanha a constituição do reino de Deus. E agora Paulo, ele faz uma série de comentários a essa constituição, como se fosse uma série de códigos de conduta, né, que vão disciplinar desde as relações civis até as relações patrimoniais, enfim, todas eclesiásticas, enfim, tudo que é tipo de relação interpessoal que o cristão tenha em sua vida. O primeiro tópico, ele tem por título Filhos das Trevas e Filhos da Luz. O primeiro subtópico tem por título Nosso Tempo nas Trevas. O capítulo 5, especificamente o versículo 8, ele inicia dizendo assim: Pois outrora éreis trevas. Bom, queridos, aqui, de uma maneira muito clara, eu e você precisamos compreender uma coisa, tá? Em que pese uma série de, às vezes até ensinos extrabíblicos, mas que permeiam, por vezes, os púlpitos das igrejas ou os grandes eventos de algumas igrejas, vou me corrigir e falar assim, o ser humano ele não é a vítima na história da redenção. Pelo contrário, o ser humano ele faz parte do problema. O ser humano, ele foi criado, né, para ser o que? A coroa da criação. Ele foi criado para ser a criatura mais perfeita e por isso fiel a Deus. Contudo, o ser humano ele se corrompe. E é essa corrupção humana que faz com que o ser humano fique tão distante de Deus, que é a luz, e eu já estou dando até uma espécie de spoiler do restante do pensamento, do ensino proposto aqui por Paulo, nesses primeiros 17 versículos do capítulo 5, que é o fato de que nós nos tornamos tão distantes de Cristo, que quando estamos longe da salvação, longe do Criador, antes do Senhor Jesus Cristo soberanamente nos chamar e fazer-nos assentar nas regiões celestiais, juntamente com Ele, conforme nós já estudamos lá no primeiro capítulo da Carta aos Efésios, nós gostávamos tanto e estávamos tão íntimos das trevas que nós éramos considerados parte integrante dessas trevas. Olha só que coisa interessante, né? Triste, mas interessante para a gente compreender. Olha, a coisa mais interessante, talvez uma das coisas mais interessantes de você compreender acerca da salvação, é o fato de que eu e você não podíamos fazer nada para sermos salvos. Por quê? Porque nós estávamos integrando a perdição. Compreenda. Em outras palavras, eu e você, nós tínhamos uma relação simbiótica com as trevas, de forma que as trevas se alimentavam de nós e nós nos alimentávamos das trevas, a ponto de sermos uma coisa só. Nós éramos trevas. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O que é mais interessante aqui, e agora é o motivo do nosso regozijo, é o fato de que Paulo ele fala que outrora vocês eram filhos das trevas. Em outras palavras, realmente, não havia nada que nós pudéssemos fazer para sermos salvos. Mas com o advento do Cristo, com o encontro do Cristo, as coisas que nos faziam ser muito parecidos com as trevas, elas precisam ficar no passado. Tá? Eu e você fomos resgatados, ou seja, a gente não pode viver na prática das trevas. Justamente por quê? Porque Cristo já nos resgatou. Antes da minha conversão, antes da tua conversão, nós com certeza pecávamos e tínhamos algum pecado, provavelmente, que norteava a nossa vida a ponto de as pessoas nos conhecerem por aquilo. Às vezes, talvez você fosse uma pessoa muito iracunda, né? Uma pessoa que se irritava de uma maneira muito fácil. Talvez você fosse uma pessoa dada a vícios, vícios às vezes de natureza, por exemplo, bebida, cigarro. Quem sabe até aqueles mais feios, né? Aqueles vícios, por exemplo, de natureza sexual. Ou então, quem sabe, você era um escravo da justiça própria. Você não fazia nada disso, mas se sentia extremamente superior a quem fazia isso, como se você pudesse, de alguma forma, ser justificado diante do próprio Deus. E aí, quando Cristo ele nos encontra, o que acontece? Nós nos colocamos exatamente agora diante da luz e somos esclarecidos. Uma coisa muito interessante que o comentarista chama a nossa atenção é para o fato de que a luz, ela se assemelha muito, às vezes ela é muito utilizada na própria Bíblia como sinônimo de sabedoria, ao passo que as trevas é exatamente sinônimo de ignorância. Uma das coisas mais importantes que Cristo pode fazer é te dar consciência da tua condição de miserabilidade.
da miséria humana. É interessante que Jesus, lá no Evangelho de João, ele vai dizer que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o homem que estava ignorante por uma realidade tão cruel que estava à sua volta, agora era esclarecido pelo Espírito Santo. O que a gente pode tomar de base acerca desse primeiro subtópico? Nós não podíamos nos salvar porque éramos parte das trevas. Contudo, isso daí ficou no passado, outrora. Agora a gente vive uma nova vida. E é exatamente essa a tônica do segundo subtópico, desse primeiro tópico, que diz o quê? Nosso tempo na luz. Continuando o versículo 8, pois outrora eres trevas. Aí agora, continuando o versículo 8, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vejam bem, chamo logo a atenção de vocês para o seguinte. O primeiro, sois luz no Senhor. Essa luz, eu preciso compreender que ela emana completamente de Deus. Em outras palavras, tenha consciência que sem Deus restringindo o teu coração, sem Deus restringindo o meu coração, eu não passo de um receptáculo que será ocupado, se não por Deus, pelas trevas, se não pela luz, pelas trevas. Eu e você, agora, já resgatados, não podemos nos envaidecer. Isso aqui é fantástico, sabe por quê? Porque isso acaba com qualquer resquício de orgulho que eu e você teríamos. Nós só somos luz, nós só resplandecemos se nós estivermos no Senhor. Agora, veja bem, outrora éramos trevas, porém agora, esse tempo de trevas já passou. Nós somos luz. Ele diz, sois luz. Mas em quê? Sois luz no Senhor. Em outras palavras, se eu abandonar o Senhor, eu volto a ser trevas, eu volto a ser pior. Tá? Porque agora, se antigamente eu estava em trevas por uma questão de ignorância, agora, sem o Senhor, se eu abandonar o Senhor, eu estou em trevas de maneira deliberada. E é exatamente por isso que nós vamos ter, inclusive, passagens bíblicas no Novo Testamento mesmo, neotestamentárias. Talvez uma das mais famosas seja em Hebreus, né, que diz exatamente que se nós cairmos rejeitando o amor de Cristo, rejeitando essa salvação, quem poderá nos salvar? E é exatamente por isso. O estar em Cristo, o ser luz, pressupõe uma responsabilidade que eu e você precisamos não apenas ser conscientes dela, como também zelar por elas. Isso é uma responsabilidade minha e sua. E aqui é exatamente, lembra, a gente já teve aulas maravilhosas, aulas passadas, no que concerne, por exemplo, a questão da predestinação. A predestinação para a salvação. Contudo, lembre-se que essa predestinação, nós já vimos a maneira bíblica de lidar com ela, e além disso tudo, ela precisa, apesar de nós todos termos sido predestinados à salvação, temos aceitado a Cristo, nós temos a obrigação de manter, confiando, claro, em Deus, nós não podemos manter sozinho, precisamos confiar em Deus, mas compreender que nós temos uma responsabilidade enorme de mantê-la. Aí fica a segunda parte do versículo, que é o seguinte, andai como filhos da luz. Ora, aí a pergunta que precisa ser feita por mim e por você, a nós mesmos, é a seguinte, tudo bem, eu estava em trevas, agora fui feito luz. Não consigo me manter sozinho na luz. E o que eu preciso fazer? Que efeitos essa luz vai trazer sobre mim? E é exatamente isso que Paulo ele vem nos esclarecer no seguinte, olha, nós nos tornamos luz quando nós reconhecemos que estamos em trevas e que só o Senhor pode nos salvar e nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Só que, tudo bem, agora ele já é nosso Salvador. E o que o andar na luz vai evidenciar? Vai evidenciar que não apenas nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós andamos agora no senhorio de Cristo. Em outras palavras, em tudo que vamos fazer, tudo que formos fazer, precisamos nos preocupar se Jesus, se o Senhor, nosso Salvador, ele está de acordo com aquilo ali. Nós precisamos agora, se antes vivíamos perseguindo o interesse das trevas, agora precisamos perseguir o interesse de Cristo. Nós estamos, e exatamente perseguindo o interesse de Cristo, o mundo começa a perceber em nós essas pessoas que estão sempre perseguindo o interesse de Cristo. Por quê? Porque Cristo, agora sim, o Senhor, já que somos luz no Senhor, o Senhor começa a brilhar em nossas vidas. E exatamente as pessoas que dantes nos reconheciam por filhos das trevas, agora começam a nos reconhecer como filhos da luz. E de que forma elas vão nos reconhecer? Pelo nosso testemunho, pela mudança de vida, pela mudança de hábitos.
Se antes eu e você tínhamos hábitos, e aí Paulo ele vai falar, ele inicia falando isso antes, lá no capítulo 5, né? Por exemplo, se alguém antes era dado, por exemplo, a mexer na coisa dos outros, a roubar, né, a furtar, ele diz, ora, não furte mais, só isso. Não, antes trabalha para ter como sustentar o próximo, para ter o que dividir com o próximo. Em outras palavras, compreenda aqui. Se antes eu pecava, eu defraudava alguém, agora a minha vida ela vai no sentido diametralmente oposto. Finalizando essa questão aqui, tá? Se antes as minhas obras eram más, agora elas precisam ser boas a ponto de contradizer aquilo que eu fazia. Eu era tão ganancioso antes que eu não me contentava com o que eu tinha, eu roubava do outro. Agora, o meu coração está tão transformado que até o que eu tenho eu vou dividir com os demais. Isso aqui é a obra de luz. O nosso tempo na luz precisa contradizer frontalmente ao nosso tempo em trevas. E aqui você precisa compreender o seguinte, é exatamente por isso que a gente não pode admitir, não se admite um cristão que se diz servo de Deus e nasceu de novo, que continua nas velhas práticas. Se antes eu era uma pessoa lasciva, agora, muito pelo contrário, eu procuro ser santo em Cristo Jesus, ainda que eu seja tentado. Olha, a tentação, ela não é pecado, meu irmão. O pecado é ceder à tentação. O Senhor Jesus foi em tudo tentado. A nossa vida na luz, ela precisa justamente por isso contradizer o superar da tentação. Antes eu não conseguia. Eu via, Deus o livre, uma somatória muito grandiosa de dinheiro aqui. Eu não conseguia voltar para casa sem antes tomar para mim. Eu via uma mulher que não era minha esposa passar pela minha frente e eu não conseguia voltar para casa sem imaginar ou sem ir ali tentar ter alguma coisa com ela. Mas agora não, agora eu honro meu casamento, meu leito é sem máculas. Compreenda do que a gente está falando aqui. O nosso tempo na luz precisa contradizer o tempo nas trevas. Finalmente, o último subtópico aqui, desperta tu que dormes. Versículo 14, Paulo ele finaliza dizendo, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você lembra que quando nós estávamos estudando o segundo capítulo da carta aos Efésios, nós tivemos ali uma coisa bem interessante, que é Paulo falando assim, pelo que o Senhor nos chamou, ainda estando mortos em nossos delitos e pecados. A questão aqui, o sentido aqui é o mesmo, tá? Do capítulo 2. Em outras palavras, olha, você está morto nos seus delitos e pecados, você está deitado, você está sendo alimentado e se alimentando com as trevas. Paulo ele diz aqui, olha, exatamente nesse sentido que a gente diz, desperta, ó tu que dormes. Em outras palavras, se é verdade que Cristo ele vem ao nosso encontro quando nós estamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, também é verdade que nós precisamos nos despertar. Imagine aqui Cristo, ele vem e grita. E há uma ação aqui sobrenatural no sentido de que o morto consegue ouvir a voz dele através da ação do Espírito Santo. Só que aí o morto precisa se despertar. O que está dormindo, o que está em trevas, precisa se despertar para quê? Para que Cristo, ele o ilumine. E olha só que, se você acha que, na verdade, não tem nada a ver, são duas passagens diferentes, olha o que Paulo diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Não é só despertar. Olha, já tenho fé, eu vim pelo ouvir, o que eu vou fazer com essa fé agora? Eu vou, não, peraí, tudo bem, eu não tinha conhecimento, eu estava agindo como animal, eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado e entristecia a Deus, agora eu sei, vou tomar uma atitude, não vou mais fazer. A partir da minha atitude, aí sim, olha, aí Cristo me ilumina, a atitude é minha, a atitude é sua, a responsabilidade é sua. Não fique esperando por Deus tomar uma responsabilidade que é sua, não, meu irmão. Deus ele já fez o suficiente, ele já fez o bastante, muito mais do que a obrigação dele. Deus ele já enviou Jesus, o seu Filho, para morrer por mim e por você, nos redimir de todo pecado. Agora eu e você temos responsabilidade de nos despertar. Olha, o reino dos céus é tomado à força e só vai a ele quem é valente. Só os valentes é que vão tomar o reino do céu para si. E é a força, isso foi a palavra do próprio Cristo. Eu e você precisamos tomar decisão hoje. Não é esperar amanhã, não. Nós precisamos compreender que eu e você temos que fazer a vontade de Deus agora, já, enquanto estamos vivos. A resposta ela precisa ser imediata, minha e sua. Jesus chamou, Deus chamou, e às vezes Deus nos chama, nós estamos aqui vivendo uma vida, só que
de alguma maneira continuamos a flertar com determinados pecados, ou às vezes não abandonamos uma prática, e hoje talvez Cristo esteja através dessa aula falando ao teu coração. Talvez quando você explicar isso aqui, o Cristo ele vai falar o coração de algum aluno que é crente, mas ainda não abandonou determinada prática. Olha, eu e você precisamos responder o chamado de Cristo é na hora que ele chama. É escolher se levantar. A gente está morto. Delito, pecado. Cristo chama, desperta, levanta. E aí sim, a partir de então, o Senhor Jesus ele vai passar a brilhar em você. Aí sim, as suas obras elas vão passar a contradizer a tua vida mundana passada. Aí sim haverá mudança em você. Aí sim as pessoas vão poder dar testemunho de você. Então, o segundo tópico ele tem por título Enchei-vos do Espírito. Vejam bem, nós acabamos de verificar que Cristo ele é luz, nós estávamos em trevas e que agora nós precisamos nos tomar posição, justamente nos posicionarmos no sentido de que Cristo nos resplandeça. Paulo ele vai falar exatamente que o fato de você permanecer inerte diante disso é agir como louco, né? Agir como nécio, como tolo. E agora Paulo ele oferece o Espírito Santo de Deus como alternativa a essa vida de trevas. Paulo ele vai, de certa forma, aqui explicar como que eu agora posso resplandecer. O primeiro subtópico ele tem por título Não vos embriagueis. O versículo 18 do capítulo 5 ele diz assim: E não vos embriagueis com vinho. Vamos ficar somente aqui. Irmãos, havia uma tensão lá na igreja de Éfeso, que era exatamente o fato de que alguns judeus estavam menosprezando os irmãos que estavam ali. Isso, por outro lado, fazia com que alguns irmãos em Éfeso, gentios, né, como nós, fossem exatamente na direção oposta. Dissessem, não, vocês estão errados. Justamente por isso, para se diferenciar demais dos judeus, e vejam bem, isso daí tem muito a ver com o fato de que a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, que nós já estudamos, elas já haviam rodado o mundo antigo nas igrejas, né? E talvez ali naquela circunstância, os ensinos dos judaizantes já estavam começando a ser muito combatidos, de forma que algumas pessoas, para se diferenciar dos judaizantes, começassem a, por exemplo, tomar práticas que não eram assim muito coerentes, como, por exemplo, práticas que eram pagãs, que os judeus, desde sempre, por conta da lei de Moisés, abominavam, como o embriagar-se, a embriaguez com vinho. E aqui é interessante que Paulo ele vai dizer, olha, não vos embriagueis com vinho. Ele diz, é onde há dissolução. Né? Algumas traduções vão dizer onde há contenda. Só que aqui a gente não está falando de briga, essa contenda aqui é no sentido de libertinagem, tá? No sentido de confusão. Em outras palavras, tá? Vamos olhar o contexto geral da carta aos Efésios. Olha, isso é bem verdade que não existe aqui entre judeus e gentios qualquer diferença quando o assunto é Cristo. Todos nós somos partes de um só corpo. Só que não é por conta disso que você vai agora querer se desvencilhar tanto do judaísmo a ponto de começar a fazer coisas que te caracterizam como filho das trevas. E aí ele coloca esse exemplo no sentido de que o vinho ele sempre foi sinônimo de alegria. Né? E, inclusive, a gente tem exatamente, por exemplo, algumas passagens. Veja, a Bíblia sempre condenou o uso demasiado de bebida, mas a gente tem algumas passagens que falam acerca da importância até terapêutica do vinho, digamos, não apenas no sentido físico, como também no sentido psicológico da coisa, né? Nós temos ali, por exemplo, Salomão dizendo no livro de Cantares, olha, bebe gostosamente o teu vinho. Contudo, nós não podemos, em hipótese alguma, assim como os irmãos desde aquela época não podiam, fazer do vinho sua fonte de alegria. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, a fonte de alegria de vocês, tá? Não pode ser a fonte de alegria dos pagãos. Ao invés de vocês se alegrarem com vinho, busquem se alegrar aonde? No Espírito Santo. E é exatamente esse o sentido do segundo subtópico, encher-se do Espírito. E o texto base desse segundo subtópico é exatamente a continuidade do versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, aqui, segundo subtópico,
mas enchei-vos do Espírito. Aí olha só que coisa interessante. Paulo, ele oferece como alternativa a alegria mundana, a alegria que é passageira e que gera, na verdade, uma série de problemas, como a libertinagem, os cultos pagãos regados à prostituição, como, por exemplo, os cultos a Báquo, né? Os cultos dionisíacos, bacanais chamados, e eles eram sempre regados a vinho. E o que Paulo está dizendo? Olha, essas coisas aí que te caracterizam como filhos das trevas, elas precisam ser substituídas pelo Espírito Santo. E aí, é exatamente nesse sentido que ele vai dizer, olha, vocês precisam se encher. Se é comum da vida nas trevas se embriagar, beber até cair, agora deve ser comum na vida na luz você se embriagar, entre aspas, se encher, se completar do Espírito Santo. E como é que a gente pode se encher do Espírito Santo? Será que é uma coisa assim muito etérea, muito particular de cada um? Será que é a experiência pessoal de cada um? Não é isso que diz o texto, meu irmão. O versículo 19 é muito claro. Como é que eu e você nos enchemos do Espírito Santo? Versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe como é que eu e você, como a gente pode se encher do Espírito Santo? Como nós podemos nos encher? É simples. É eu e você trazendo para o corpo da igreja, para o culto público, no sentido de aquele culto compartilhado, para a nossa vida, para o nosso viver diário, a adoração constante a Deus. E é interessante que ele fala aqui, olha, falando entre vós. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. A minha boca e a sua devem estar sempre cheia de adoração ao Senhor Deus. Eu e você, é exatamente nesse sentido aqui que a gente vai observar o desdobramento do ensinamento de Paulo acerca do viver, acerca do proceder com palavras diante das pessoas que estão ao nosso redor. E é exatamente por isso que Paulo ele vai dizer, olha, vocês precisam ter cânticos espirituais. Em outras palavras, a minha boca ela precisa estar sempre louvando a Deus, e esse louvor ele não pode ser de mim mesmo, ele precisa vir do Espírito Santo. Além do que, eu preciso salmodiar ao Senhor no meu coração. E aí, como é que a gente salmodia? Você já olhou aqui aqueles salmos de Davi? O que são os salmos de Davi, os salmos dos filhos de Corá? Enfim, são adorações faladas, é um reconhecimento constante. O meu coração precisa estar sempre grato. É interessante, por exemplo, ali no Salmo 73, né, que nós temos o reconhecimento da hipossuficiência humana naquele Salmo de Asaf. Né? Olha, bom é o Senhor para com Israel. Quanto a mim, olha, quase que eu me desviei, quase que os meus pés escorregavam. Olha, observa só que coisa interessante. É você reconhecendo a bondade de Deus ao passo que reconhece sua fragilidade humana. Por exemplo, Davi se colocando numa posição de ovelha. O Senhor é meu pastor. Você imagina um rei, o rei cujo símbolo da casa de Davi era o leão, era o símbolo de Judá. Ele se compara agora a uma ovelha, ele nos compara a si mesmo. Olha, o Senhor é que é o meu pastor, eu sou uma ovelhinha, eu sou um cordeiro desgarrado. Se não for o Senhor me pastorear, vai me faltar as coisas, mas porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. E tantos outros salmos. É o que? É você ter o seu coração cheio de gratidão a Deus. O Espírito Santo ele precisa fazer, encher você. Você precisa se encher do Espírito. E isso é permitindo que o Espírito Santo ele crie em você louvor suficiente a Deus, no sentido de reconhecer mais uma vez a sua pequenez diante da grandiosidade de Deus. É compreender que se não for Deus enviar o Espírito Santo, eu e você continuamos sendo filhos das trevas. É compreender que se não é o Senhor nos selar com seu Espírito Santo, deixar-nos o Espírito Santo como penhor de nossa herança, eu e você estaremos desvalidos, ansiando por uma coisa que nunca chegaria, talvez até ansiando por algo maior, mas sem a possibilidade de reconectar com o Pai, porque havíamos perdido a conexão desde o Jardim do Éden. É exatamente nesse sentido que a gente precisa se encher do Espírito Santo. O terceiro subtópico do segundo tópico diz assim, graças a Deus em tudo.
E esse versículo aqui, meus irmãos, ele é exatamente o que? A continuação dessa ideia. Eu estou me enchendo do Espírito Santo. Como? É cantando com meu irmão, salmodiando no meu coração, louvando, rendendo graças a Deus todo o tempo e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. É com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão a Deus e dando graças a Ele em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só consigo ser cheio do Espírito Santo se eu compreender que Deus é o meu Senhor e que o seu Filho Jesus Cristo é exatamente o elo que me liga a Ele e que o Espírito Santo ele é que harmoniza a nossa relação. Diante disso, eu preciso compreender que o crente cheio do Espírito Santo, ele não vai ter o seu coração absolutamente distante da gratidão a Deus. A gratidão, ela é a nossa arma contra todo e qualquer pecado, porque um coração grato, por exemplo, ele está satisfeito com Deus, ele não vai, por exemplo, cobiçar o dinheiro alheio, ele não vai cobiçar a mulher do próximo, ele não vai se ensoberbecer a ponto de achar que é melhor do que o irmão e tratar o seu irmão mal. Ele não vai, em hipótese alguma, matar, não vai sequer pensar em matar os outros. Um coração grato e cheio do Espírito Santo vive, por exemplo, as verdades que Paulo nos coloca aqui, mas que, como já dito antes, o Senhor Jesus já havia colocado-nos lá por ocasião do Sermão do Monte. Ser grato a Deus, se sujeitar ao meu irmão, e aí o versículo 21 ele finaliza com essa perspectiva, né? Sujeitando, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e o que mais? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só se sujeita ao seu irmão quem é cheio do Espírito Santo. Se você tem uma dificuldade em se sujeitar ao seu irmão em Cristo, ou em outras palavras, se você compreende, você até compreende aqui que é sua obrigação se sujeitar ao seu irmão em determinada situação, mas ainda assim você resiste a isso, olha, talvez esteja faltando Espírito Santo em você. Se o problema é comigo, talvez esteja faltando Espírito Santo em mim. Nós precisamos compreender que um coração grato é um coração que se sujeita, é um coração que não pensa muito de si, pelo contrário, considera os outros em melhor estima que a si próprio. Meus amados irmãos, finalmente chegamos ao último tópico que tem por título a família cristã. Aqui, Paulo, ele continua a falar de uma vida cheia do Espírito Santo. Só que anteriormente ele estava falando acerca da vida cheia do Espírito Santo no mundo, né? A relação que o cristão ele vai ter com o mundo, né? Como o mundo vai perceber a vida do cristão cheia do Espírito Santo. Agora, é a mesma vida cheia do Espírito Santo, só que vivenciada dentro do lar, dentro da casa. É exatamente por ser cheio do Espírito Santo que eu e você precisamos, quando casados, ou você jovem, adolescente, que ainda não casou, mas que não tem o dom do celibato, ou seja, você que vai casar um dia, para a glória de Deus Pai, você precisa desde logo compreender que você tem algumas obrigações para com Deus dentro do seu casamento. Essas obrigações, elas não são para com seu cônjuge em primeiro lugar, não, meu irmão, minha irmã. Elas são para com Deus, tá? E de antemão eu quero logo fazer aqui uma simples análise, tá? Os deveres, a missão da esposa, ela está compreendida ali do versículo 22 ao 24, tá? Então nós temos 3 versículos aqui que falam acerca dessa situação específica aí da missão da esposa, tá? Em relação a missão do marido, nós temos exatamente do versículo 25 ao 31. Aí, só por aí, eu não tô fazendo, do 30 ao 33, aliás. Então, só por aí, eu não estou fazendo juízo de valor, não, mas aí seria interessante que você começasse a se perguntar qual é a mais difícil. Qual dessas duas seria mais difícil de cumprir? Isso fica para um exercício particular seu. E aí vamos lá, compreenda aqui, a missão da esposa, versículo 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A submissão da mulher, isso daí todos nós já estamos cansados de saber que essa expressão aqui, ela não é para apequenar a mulher diante da autoridade masculina, tá? Sabe qual é o problema? É porque nesse mundo pós-moderno, em que as relações elas são evidenciadas
pelo poder, pela superioridade, e principalmente no que concerne ali as relações sociais e domésticas, o serviço ele acaba se confundindo com status. De que forma? Não sei se você já observou, mas se você olha aqui, na lição passada a gente aprendeu que Cristo, ele, por exemplo, chamou uns para diáconos, outros para apóstolos, aliás, um para mestres, outros para apóstolos, etc. e tal, outros para pastores. E qual é a função desse pessoal? É preparar o corpo de Cristo. Isso é uma questão de serviço. Só que a minha e a tua visão deturpada de igreja, às vezes olha para esse tipo de situação e vê, até porque o mundo, infelizmente, às vezes infiltra essas questões dentro da igreja, e a gente vê essas coisas como um símbolo de status e não como símbolo de serviço. E aí isso daí bagunça toda a mente. Meu querido irmão, todas as vezes que a gente vê uma missão sendo entregue a alguém, uma responsabilidade sendo confiada a alguém, a gente precisa compreender que essa responsabilidade, quando ela é confiada por Deus, ela vem acompanhada de uma letra gigantesca, aliás, de uma advertência gigantesca acerca do juízo que virá sobre a pessoa que não der conta da responsabilidade que a si é atribuída. Você já imaginou? Pense na igreja. Você já imaginou alguém que tem, por exemplo, especificamente a missão de ser um pastor, de ser um mestre, e não cuida de maneira correta e adequada do rebanho do Senhor? Você já imaginou o que vai acontecer com essa pessoa? Que juízo virá? Da mesma forma, compreenda. Você acha que Deus vai cobrar mais de quem acerca da administração de uma família? Talvez, tomando por base isso daí, a gente comece a repensar, né, o fato de algumas pessoas, por exemplo, brigarem com o texto bíblico e acharem que talvez Paulo tenha sido muito influenciado pela cultura da época ao falar acerca da submissão feminina ao homem em amor. Primeiro que Paulo ele diz aqui, olha, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Em outras palavras, o que desrespeitar a Cristo e o seu marido exigir de você, você mesma está desobrigada de cumprir. Você precisa se submeter ao seu marido como você se submete a Deus. Em outras palavras, o limite da submissão ao Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos uma missão específica no que concerne ali ao tratamento do lar. O homem, ele tem, a gente já vai estudar melhor acerca disso daí, ele tem ali uma missão confiada por Deus de direção específica. Contudo, a mulher, ela precisa se submeter, mas veja, o sentido da submissão aqui não é o sentido da obediência cega, não. Cristo, aliás, Deus, quando ele cria o homem e a mulher, é interessante que ele... Qual é a ideia da mulher lá no Éden? É Deus olhar e dizer assim mesmo, olha, eu vou fazer para o homem uma ajudadora idônea, ou seja, alguém que vai ajudá-lo em oposição, que vai complementá-lo. Em outras palavras, Deus ele criou a mulher para ser diferente do homem e enxergar as coisas que o homem não está enxergando e ajudá-lo na administração da família, aqui, como nós estamos falando. A família cristã, ela opera nesses termos, nesse limite. Isso não significa, em hipótese alguma, que a mulher ela está em uma posição de somenos importância. Pelo contrário, ela está ali numa posição colaborativa com o homem. Tá? E veja, a gente volta a dizer aqui, eu volto a se a frisar aqui, que se o homem em algum momento exigir da mulher algo que Cristo não exigiria dela, ela não está obrigada a cumprir, não. Isso aqui é um ensino bíblico, é claro. Às vezes a gente olha para esse texto aqui e verifica esse tipo de situação e a gente até confunde com o ensino humano, mas não é. A Cristo ele é perfeito. Ele ama você e eu, mas ele não abre mão de que eu e você, uma vez salvos por ele, tenhamos uma vida irrepreensível, e isso compreende o meu trato com a minha família, o seu trato com a sua família. Vamos agora para o segundo tópico, que tem por título A Missão do Marido. Versículo 25 diz assim, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha só que coisa interessante. Vocês compreendem aqui, você, meu irmão, minha irmã, professor, aluno, você compreende aqui o sentido da complementariedade?
A mulher, ela ama, aliás, a mulher se submete ao marido. Como? Se submetendo a Cristo. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Nesse sentido, o Senhor Deus, ele precisa, aliás, ele espera de mim e de você que nós vivamos o casamento da mesma forma que ele vivencia o seu amor para conosco. Isso está ao longo de toda a Escritura. É tanto que Deus ele compara a traição de Israel ao adultério espiritual. E exatamente agora nós, como igreja, como Jerusalém espiritual, o que a gente precisa compreender aqui, como noiva, é que eu e você precisamos reproduzir nas nossas famílias o mesmo tratamento que Cristo reproduziu a nós. A mulher, se você não compreendeu, ela está muito assemelhada a Cristo, lá em Filipenses 2, que mesmo sendo Deus, não toma por usurpação ser igual a Deus, antes entrega a si própria. O que a gente está falando aqui? Apesar da mulher e o homem serem iguais em valor, ela escolhe se submeter ao marido. E agora o marido, apesar de ter o mesmo valor, ele escolhe se sacrificar pela mulher. Você observa que todos estão sendo comparados em Cristo. Cristo é tudo em todos. Você compreende isso aqui? O homem ele não pode respeitar sua mulher. Olha que nível de ensinos aqui. Marido, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por isso que a gente precisa começar a compreender que não pode fazer parte de mim e de você, por exemplo, falar mal da sua esposa a outras pessoas. Você deve justamente, o marido ele tem a obrigação de o que? De santificar a esposa, de buscar a santificação dessa mulher. A mulher que Deus lhe deu, ele lhe deu justamente para que você, ou vai lhe dar, você que ainda não é casado, ele lhe deu ou lhe dará para que você venha agir com ela como Cristo agiu com você. Você estava imundo, cheio de pecado, em trevas. Cristo ele te chama, todo imundo ele te chama, te limpa. E você não vai tratar a sua esposa da mesma forma? Se foi Cristo que impediu para você agir dessa forma, através aqui do apóstolo Paulo, através do seu Espírito. E aí olha só como termina aqui. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Em outras palavras, o padrão aqui sempre é elevado. Você compreende por que não deve fazer parte do ministério, por exemplo, alguém que bate na sua esposa? Você compreende o quão sério é isso aqui? Você compreende por que a violência doméstica precisa ser debatida e expurgada de nosso meio? Isso aqui não é feminismo, não, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. O feminismo ele não pode submeter a Bíblia, mas a Bíblia ela está dizendo aqui que eu e você não podemos, se nós somos cheios do Espírito Santo, eu e você nós não podemos tratar mal a nossa esposa, porque primeiro Cristo não nos tratou mal, mesmo nós merecendo sermos tratados mal, Cristo ele nos deu foi misericórdia. Você compreende isso daqui? O ensino é muito sério, é grandioso. Eu e você não podemos nos desvencilhar disso aqui. Caso contrário, a única coisa, se você rejeita isso aqui, se você, minha irmã, rejeita a submissão ao seu marido, se você, marido, você rejeita tratar bem a sua mulher como Cristo amou a igreja, eu só tenho uma coisa a constatar, você não tem nada do Espírito Santo, quanto mais cheio dele. Você não tem Espírito Santo na sua vida. O Espírito, a marca de um casal, de um homem e de uma mulher espiritual, não é o quanto você fala em línguas, o quanto você profetiza. É exatamente segundo o que Paulo está dizendo aqui. Eu vou querer saber se uma mulher é cheia do Espírito Santo, se ela se submete ao seu marido como Cristo, como se submete a Cristo. Se o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que passar disso aqui é só balela, são palavras bonitas, mas enfim, a realidade é que eu e você, se quisermos ter uma vida cheia do Espírito Santo, e aqui já entrando no último subtópico, nós precisamos ter uma vida fundamentada no amor. Deus, ele amou
o mundo. Justamente por isso ele escolheu submeter ao pai. E é exatamente por isso que a mulher precisa se submeter ao marido, porque ela ama a Cristo em primeiro lugar. Cristo amou tanto a igreja que se submeteu, aliás, que se sacrificou por ela, se entregou, morreu, foi levado até a morte, morte de cruz. Compreenda que, meu querido e amado irmão, se a sua esposa estiver em perigo, é seu dever como cristão, é morrer por ela. Olha só aqui, olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa aqui. O versículo 33 diz assim: não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Se você é cheio do Espírito Santo, se você tem uma vida transformada, você tem a obrigação de amar a sua esposa, e não é qualquer amor. É o amor soberano e sublime que Deus teve pela igreja. Se você, minha irmã, é cheia do Espírito Santo, se você tem Cristo, se você é cheia do Espírito Santo e tem a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, você precisa respeitar o seu marido. Isso aqui, eu volto a dizer, não tem nada de mundanismo. Isso aqui é palavra de Deus pura e simples, para a glória de Deus Pai. Nós temos que nos tornar uma só carne. O mesmo cristianismo que não admite uma esposa insensata que destrói o seu próprio lar, é o mesmo que não admite um marido iracundo que resolve as coisas na violência com a sua esposa. Isso daí é Bíblia, é um padrão elevado do reino de Deus, é isso que Deus espera de mim e de você. Finalmente, aplicação pessoal, nosso relacionamento com Cristo serve de reflexo para iluminar o nosso relacionamento matrimonial e familiar, orientando-nos em amor e respeito mútuos, segundo o modelo de Cristo e da Igreja. Tudo se resume a Cristo e a Igreja, tudo se resume à pessoa de Cristo. Em outras palavras, como é que a gente pode resumir esse capítulo 5? O capítulo 6 ele vai continuar esse ensino. Mas você quer ter um bom relacionamento, um relacionamento cheio do Espírito Santo com as pessoas que lhe rodeiam, quer ter um relacionamento cheio do Espírito Santo, principalmente com seu cônjuge, trate a ele como Cristo lhe tratou. Marido, trate a sua esposa como Cristo lhe tratou e morreu por você. Esposa, trate seu marido como Cristo lhe tratou, que mesmo sendo Deus, escolheu submeter a Deus. Compreenda, é um padrão muito elevado. Ofende às vezes a mim e a você porque a nossa natureza é caída. Ainda há trevas em nós que precisam ser expurgadas todos os dias através da luz de Cristo. Quando nós compreendermos isso, passarmos a viver, aí sim o Espírito Santo ele será Senhor da totalidade, da integralidade do nosso ser. Em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, se essa aula de alguma forma foi benéfica para você, eu peço a você que você curta esse vídeo, comente, diga de onde é que você está falando, se inscreva, compartilhe, assim você vai estar nos ajudando a bater a meta do canal e mais ainda vai estar ajudando a palavra do Senhor ser anunciada a mais pessoas, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Fique com o Senhor Jesus, até a próxima aula em que nós nos encontraremos aqui neste canal, estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.